Olá, meus queridos irmãos, é um prazer estar aqui com você neste momento, para juntos nós meditarmos na palavra de Deus, para juntos nós buscarmos a presença de Deus, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Eu gostaria nesse momento de convidar o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana do Turvo a dirigir o louvor neste momento. Abra o seu coração, vamos juntos louvar o nome do nosso Deus. Vamos ouvir o cântico Vem Desfrutar do Amor de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa, deixa Jesus teu rei entrar em seu coração, vida melhor. Nós vamos meditar agora na palavra de Deus. A nossa meditação hoje nos fala sobre família, baseada no livro de Lucas, o capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, onde a palavra de Deus nos diz: No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Meu querido irmão, neste momento eu gostaria de meditar na palavra de Deus com você a respeito da família. Família, projeto de Deus. E a minha oração nesta noite é que Deus fale no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus lhe dê o entendimento da palavra do Senhor, para que nós possamos buscar em Deus tudo aquilo que precisamos para conduzir a nossa família no caminho do Senhor. Nós lemos aqui esse trecho da palavra de Deus, onde nos fala sobre José e Maria, um casal aos olhos de Deus, um casal escolhido para cuidar do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é aquele que veio a este mundo. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai. Deus, ele intervém
na vida do seu filho. Deus, ele intervém na vida do seu povo. Deus, ele protege a minha vida e a sua vida. Nós não estamos imunes às intempéries deste mundo. Maria, ela é escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Jesus, ele tem a sua natureza 100% homem e 100% Deus. Ele teve que ser protegido por sua mãe e pelo seu pai José. Herodes, ele planejou matar todo recém-nascido, incluindo o Filho de Deus. Maria e José, eles foram caminhar por rotas diferentes para fugir das ameaças. Passaram por terras estranhas pelo Egito, para proteger o seu filho, para proteger a quem eles amavam. E eu pergunto, o que uma mãe faz pelo seu filho? O que um pai faz pelo seu filho? Mãe, não desista do seu filho. Mãe, não desista da sua família. Pai, permaneça ao lado da sua esposa. Permaneça ao lado daquela a quem Deus te deu para viver todos os dias da sua vida. Permaneça ao lado dos seus filhos. Mas isto não isenta das pedras do caminho. O fato de nós estarmos ao lado de Deus, no caminho do Senhor, abençoando os nossos filhos, junto com a nossa família, não nos isenta das pedras pelo caminho do qual nós vamos percorrer neste mundo. Jesus, ele é o nosso advogado, ele é o seu advogado hoje. Jesus, ele intervém em nossa defesa quando há uma acusação contra nós. Mas isto não nos livra das pedras nos nossos caminhos. Nós estamos neste mundo de passagem, mas neste mundo, e neste mundo teremos sim tribulações. Nós estamos sujeitos às tribulações. E o que está sujeito a acontecer com a sua vida como cristão? Você já pensou nessa pergunta? O que te faz ou o que te dá força para você suportar as aflições desta vida, as dificuldades desta vida? Como é a sua reação diante da dor? Como é a sua reação diante da hora da angústia? Como é a sua reação durante as provações? Nós vemos Maria e José tendo que fugir, sim. Tendo que se proteger, sim. Deus, meu querido irmão, ele não nos abandona neste mundo. Deus, ele está agindo de uma maneira ordinária e de uma maneira sobrenatural a favor do seu povo. Deus, ele guarda e ele vela pelo seu povo. Nós devemos olhar em todos os momentos de nossa vida para Jesus Cristo, buscar nele ser o nosso amparo, buscar nele ser o nosso refúgio, olhar para a eternidade, não olhar para o agora, para o amanhã com um olhar de sofrimento, mas olhar para a eternidade, buscando a submissão à palavra de Deus. José, ele não desistiu. José, ele não discutiu quando veio a ordem. Apenas se submeteu à palavra de Deus. Havia dificuldades? Sim. Poderia ter dúvidas? Sim. Mas primeiro, se submeter à palavra de Deus. E para isto, eu preciso conhecer o Deus desta palavra. Maria, ela foi submissa, bem-aventurada. José também foi submisso. Ele agiu na hora certa. Buscar em Deus e agir na hora certa. Proteger os seus, proteger a sua família, orar pelo seu pai, orar pela sua esposa, mãe, orar pelo seu marido. Pai e mãe, orar pelos filhos.
e orar com os filhos. Proteger os seus é importante. Não reclamar das pedras dos caminhos ou das pedras em nossos caminhos, porque temos sim que passar por elas. Nós lembramos que Herodes, ele queria matar a criança ou as crianças. Herodes, ele queria destruir os lares. E hoje nós vemos aí o diabo querendo matar a todos, matar a vida das pessoas, buscar distanciar de Deus. O diabo querendo roubar a vida, querendo destruir a família. Hoje nós temos essas dificuldades. Deus, meu querido irmão, Deus, ele é Pai. Deus, ele é protetor. Deus, ele zela por nós. Ele intervém em nossas vidas. Nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos Jesus Cristo como o Messias enviado por Deus. Nós temos Jesus Cristo como o advogado fiel. Você pode contar com Ele em todos os momentos de sua vida. Você pode buscar a presença de Jesus em todos os lugares da sua vida. Meu querido irmão, eu gostaria de concluir esta mensagem trazendo à nossa lembrança uma promessa de Deus, mas uma promessa de Deus para os filhos de Deus. No livro de Provérbios, o capítulo 3, o versículo 1 e 2, a palavra de Deus nos diz: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Meu irmão, Deus, ele faz uma promessa ao seu povo. Ele faz dois tipos de promessa. A primeira é uma promessa incondicional, e a segunda são promessas condicionais. Nós vemos que na primeira promessa, as incondicionais, a bênção de Deus, ela não depende do homem. E na segunda, a promessa condicional, esta promessa, esta bênção de Deus, ela depende do cristão, ela depende do Filho de Deus. Ela depende que o Filho de Deus faça a sua parte. A certeza que nós temos é que Deus, ele cumpre as suas promessas, mas quando nós guardamos o que ele nos pede. Se Deus se entrega por nós em promessas, nós devemos nos entregar a ele em obediência à sua palavra. Nós devemos buscar obedecer a palavra de Deus para nos entregarmos a Deus, estar na presença de Deus. As promessas que Deus nos faz é para que nós tenhamos uma vida plena de paz com o Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não se esquece daquilo que ele nos pede. E isto é algo que nós devemos ter no nosso coração. Esquecer-se de Deus e daquilo que ele nos pede é o mesmo que esquecer a respeito da nossa vida. Por isso, Deus, ele sempre repete na sua palavra, e nós vemos isso na palavra de Deus: lembra-te, ou ele repete em sua palavra: não te esqueça. Todo acontecimento é fatal e pode gerar consequências espirituais e desastrosas em nossa vida. Esquecer-se de Deus, meu querido irmão, é priorizar a nossa vontade. Esquecer de Deus é priorizar a vontade do meu coração, do seu coração. Nós não podemos priorizar a nossa vontade. Nós não podemos simplesmente satisfazer a soberba do nosso coração. Para guardar os mandamentos do Senhor, nós precisamos primeiro aprender dos mandamentos do Senhor. E para isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar o entendimento desta palavra. Depois, nós precisamos guardar
guardar. A palavra de Deus nos pede para guardar a sua palavra em nossos corações. Guardar esta palavra em seu coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode escrever a palavra de Deus em nossos corações. Somente o Espírito Santo de Deus pode gerar obediência de coração em um caráter piedoso em nós. Tenha essa promessa no seu coração. Ore ao Senhor. Peça a Ele que o Espírito Santo dele dê o entendimento desta palavra ao seu coração, à sua vida, para que você possa viver as promessas de Deus. Esta é uma promessa que deve ser guardada no nosso coração. A obediência a Deus, ela pode aumentar os anos de vida e a vida aos nossos anos. Nós não devemos buscar viver mais e mais, mas temos que viver melhor. Esta promessa Deus faz para você. Obediência, ela gera quantidade de vida, mas também obediência à palavra de Deus gera qualidade de vida para o cristão, para o filho de Deus. Meu querido irmão, Deus, Ele não é Deus do mais ou Deus do menos, não. Deus, Ele é Deus do melhor. Entenda isso no seu coração. Deus é Deus do melhor para você. Independente das pedras que nós passamos pelo caminho, Deus, Ele está conosco e Ele é o Deus do melhor. Querido irmão, que o Senhor Jesus, que o Deus, o nosso Pai, e que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na sua vida, trabalhando no seu coração, para que você viva a promessa de Deus, para que você guarde os mandamentos do Senhor e tenha anos de vida e de paz em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua vida, a sua família, que Deus sustente a sua família em seu caminho e que o nome dele seja glorificado, que a glória seja dada a Jesus Cristo.